O áudio que vocês vão ouvir agora é parte do podcast Xadrez Herbal. Caso vocês queiram ouvir mais sobre esse assunto e outros temas de política internacional, é só ir em xadrezherbal.com. Gambito da Dama. Oi pessoal, espero que estejam todos bem. Essa semana eu estava lendo uma das milhares de análises econômicas sobre o país e sobre, em especial sobre o desempenho do PIB nesse último trimestre, país quando eu falo Brasil, e eu achei interessante uma análise que falava que há poucos anos a política vinha ditando a economia, se a reeleição da Dilma ia se efetivar e qual o impacto na economia, se a Dilma ia de fato cair, qual o impacto na economia, se o Temer ia assumir, qual o impacto na economia, enfim. Mas que agora vai ser aqui no Brasil, falando do Brasil, aqui a economia ditando a política, quais serão os rumos da economia e por onde a gente vai caminhar politicamente. Isso é uma constante, na verdade, nas análises e eu ainda acho muito curioso como essas relações são feitas, talvez com um tom indireto, mas ainda com um tom de dicotomia, se um dita o outro ou se o outro dita um. E talvez a gente ainda não tenha aprendido definitivamente uma lição que esses últimos turbulentos anos no mundo, em especial na América Latina, têm ensinado que as duas são absolutamente indissociáveis. A gente não pode olhar uma sem a outra. A gente não pode olhar a economia sem política e política sem economia. Tal qual eu posso estender, eu não posso olhar a política econômica sem política pública, porque é a política pública que se apropria da política econômica e vice-versa. Pensando em quem são os beneficiários de uma e de outra. Então, obviamente, vocês já devem estar imaginando que eu vou falar sobre o que aconteceu na Argentina, com base nessa análise. A gente vem acompanhando a Argentina nos últimos anos num misto de medo e tristeza. Medo de ser a Argentina em algum momento e tristeza. E tristeza, na verdade, não apenas numa questão de sentimento, mas também pensando no impacto que isso tem no nosso país, do que está acontecendo com os nossos vizinhos. Lembrando que o Brasil ainda é bastante dependente das exportações que manda para a Argentina. Então a gente não pode, ainda que fosse altamente absurdo pensar nisso, a gente não pode torcer por um colapso argentino, porque teria um impacto catastrófico no Brasil. A economia brasileira que depende muito do comércio internacional. Mas nos últimos dias a gente acompanhou uma situação na Argentina que infelizmente é muito familiar independente da idade do ouvinte que esteja acompanhando essa coluna hoje. Em 2002, quando eu estava entrando ou para entrar na faculdade, a Argentina passou por uma situação extremamente similar, que é a sina da moratória. Então, basicamente, essa semana, com apenas 2 semanas no cargo, o ministro da Economia, numa tentativa de acalmar os ânimos dos investidores, sinalizou um pedido de adiamento da dívida, que seria uma espécie de default seletivo. Mas, obviamente, o impacto foi reverso e tem sido uma catástrofe nesses últimos dias, porque a sinalização é acompanhada, primeiro, de um risco. Primeiro, acontece lá há 15 dias atrás, quando eu fiz a coluna sobre a Argentina, os efeitos da vitória das primárias do Fernandes e da Kirchner. Então, isso já tem um efeito muito significativo. Uma retomada desse governo que vem acompanhado de um aumento de um risco significativo. Então, um dos primeiros sinais que se teve com esse pedido de adiamento, que não se configura num default absoluto ou numa moratória definitiva, como aconteceu em 2002, por exemplo, Fernando de la Rúa teve que fugir literalmente da Casa Rosada, mas isso significa uma sinalização de uma incapacidade de pagamento. E
uma sinalização de incapacidade de pagamento, pelo menos num primeiro momento, associado a uma frustração das expectativas de um pedido de empréstimo de retomada da economia, ainda que se tenham honrado os compromissos estabelecidos no acordo, não houve uma retomada a ponto de fazer com que a economia argentina pudesse a partir daí, usar esse empréstimo como um V0, como um respiro para a retomada dos seus próprios investimentos de consumo, de investimento, de produção, de consumo e, portanto, ter uma economia suficiente para honrar com esses compromissos. Então, o pedido de adiamento do prazo por um lado, sinalizou essa potencial incapacidade de pagamento, que pode, num futuro, se converter em moratória, a depender de, por outro lado, a intensidade das reações a essa afirmação. Como, por exemplo, já aconteceu um resgate de fundos de investimento significativo, não só de pessoas físicas, como de pessoas jurídicas. E além disso, uma espécie de quebra no recebimento de investimentos externos, que já não era significativo, o que faz com que o dólar, que é a moeda, a forma de poupança dos argentinos, em grande medida, fique ainda mais valorizado, e o peso argentino ainda mais desvalorizado, o que piora ainda mais a situação da dívida argentina, se aproximando de uma situação de default absoluto. E para adicionar um elemento, as reações da chapa vencedora nas primárias é a pior possível, porque atribui tanto ao fundo quanto ao Macri, na verdade eu deveria ter falado essa frase em uma ordem diferente, tanto Macri quanto ao fundo, a culpa pelo colapso argentino, que na verdade Macri vai entregar a Argentina como pegou, se concluiu o mandato, desse colapso social. Então, essa sinalização de uma chapa que saiu com 15 pontos de vantagem é de que não necessariamente vai cumprir o acordo. O que faz com que todo esse ciclo, por que se pede um empréstimo? Para você tentar romper esse ciclo de recessão, fazer com que você tenha alguma injeção monetária no seu país para você retomar o seu crescimento, entregando, no mínimo, um controle fiscal. Quando ele sinaliza que vem do Macri, do FMI, a culpa por esse colapso social, ele sinaliza que, em grande medida, voltaremos a 2002, voltaremos a uma moratória significativa. O que não é surpreendente, na verdade, é o que se revela, foi o que foi revelado nos últimos governos alinhados ao peronismo e em grande medida, o governo da Cristina Kirchner. Resta saber para onde caminha a próxima semana, e a resposta do FMI vão ser cruciais, porque vão sinalizar se, de fato, o FMI vai permitir esse alongamento do prazo e aí, portanto, pelo menos de alguma forma, retira esse risco da moratória geral, né, o não pagamento, não só o adiamento do pagamento, mas o não pagamento, porque nesse sentido faz com que sinalize que, olha, eu posso pagar, eu só não posso pagar agora. Mas, ainda que a resposta do FMI seja positiva, o que esperamos que seja, porque, de novo, a gente não pode aqui no Brasil torcer para o colapso dos nossos vizinhos, também tem o resultado das eleições em 27 de outubro, que podem enterrar com pá de cal qualquer possibilidade de retomada de uma estabilidade econômica no curto prazo. Eu queria muito falar de coisas mais animadas, de coisas mais positivas, mas eu vi uma piada recentemente, se a gente tivesse entrado em coma no início dos anos 2010 e acordasse agora e contassem tudo que aconteceu nos últimos anos, o que você faria? E aí a piada era que você bateria com a cabeça até na parede até voltar para o coma. Eu acho que eu estou mais ou menos nessa linha, né? Mas enfim, vamos torcer para que tudo saia da melhor maneira possível. Para tentar aliviar um pouco, vou
dar uma dica que eu não dou há bastante tempo. Para quem estiver no Rio, a peça do Gregório do Vivier, Sísifo, está excelente. Assim, também não sai muito tranquilo, não. Ainda sai um pouco abalado emocionalmente, né? Talvez pior do que depois dessa coluna, mas é muito boa, assim, tá muito bem feita. Ele tem uma atuação incrível e aqui vai até dia 8 de setembro. Para quem estiver em São Paulo, ele vai para São Paulo logo depois da temporada no Rio. Achei bem interessante, acho que vale a pena conferir. Um beijo e até semana que vem.